Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Quero Truck. Esse que é o podcast da plataforma Quero Truck, a plataforma digital vitrine de vendas que leva o seu anúncio do seu veículo para todo o Brasil e leva para você, comprador, as melhores opções em veículos, equipamentos pesados, implementos, enfim, tudo aquilo que você precisa. Vale lembrar que a gente está acessível pelo www.querotruck.com.br, mas você também encontra a gente em todas as plataformas de aplicativos, ou seja, Android e iOS. Além disso, você deve estar ouvindo agora esse podcast por uma dessas plataformas, ou pelo Spotify, ou pelo SoundCloud, ou pelo Deezer, ou pelo YouTube. A gente está sempre pertinho de você, seja na estrada, no escritório, onde você estiver, a gente está lá para trazer para você episódios com pessoas especiais, convidados especiais e assuntos pertinentes a esse mundo do transporte. E hoje a gente tem uma convidada excepcionalmente especial, que é a Beth Penteado. Para quem não conhece a Beth Penteado, ela é uma profissional extremamente multifacetada. O pessoal escreveu aqui multifacetada, eu colocaria o extremamente multifacetada, capaz de apoiar aí os empreendedores, aqueles que têm desejo de crescer, desejo de inovar, desejo de criar, né, suas empresas, seus negócios de uma forma extremamente especial. Ela atua nesse mercado há mais de 20 anos, já ajudou mais de 10 mil empresários a potencializar seus negócios e atua até hoje de uma forma assim, excepcional mesmo. A Beth agora, ela está atuando também como sócia e uma das propulsoras aí desse negócio chamado Desafio Empreendedor, levando isso para a Europa, já é um sucesso no Brasil inteiro, e agora levando isso para a Europa, em Portugal, na Itália, e brevemente será lançado também na Irlanda. E é com muito prazer que eu dou as boas-vindas a Beth Penteado. Prazer recebê-la aqui no nosso podcast. Prazer, Melodiva. Prazer é todo meu, imagina. Conseguir um espaço na sua agenda é algo muito importante para mim. E mais importante que isso, você escolher usar esse espaço com a gente é extremamente importante. Te agradeço muito, viu? Além de ter o maior apreço por você, Melodiva, é muito bom ter a oportunidade de falar sobre empreender para um mercado que contribui tanto para o desenvolvimento do nosso país, né? Sem dúvida. Que é esse profissional caminhoneiro. Então, juntar caminhoneiro com empreendedorismo, eu acho que é uma receita que sempre dá muito certo. E para quem, assim, vê a possibilidade de evolução de um país, de uma nação, essas duas coisas andam muito juntas, muito juntas. Então, é por isso que eu digo que é um enorme prazer estar aqui. Eu que agradeço muito. E assim, eu acho que você, como nas suas palavras, é tão importante porque o caminhoneiro, ele é um empreendedor por natureza, né? Ele é um empreendedor por natureza e muitas vezes não se tem noção disso, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso e a gente vai tentar mostrar isso para os nossos ouvintes, o quão empreendedor esse mercado é. Com certeza. Só que antes de tudo, eu fiz aqui um breve release, falei de você aqui em linhas gerais, bem gerais, conheço muito bem o teu potencial, mas eu queria que você falasse um pouquinho de quem é a Beth Penteado, como é que a Beth chegou nesse ponto hoje de assessorar essas pessoas, assessorar todo tipo de pessoa que tem esse desejo de fomentar esse crescimento empreendedor que está lá dentro. Qual foi essa trajetória? Assim, em linhas gerais também, tá bom? Sim. Você conta um pouquinho de você pra gente. Então, eu sou dentista de formação. O meu pai era dentista e a minha mãe tinha uma loja, uma boutique em São Paulo. Então, de uma certa forma, eu fui criada num ambiente onde ninguém nunca teve a tal da carteira assinada. Então, era um caminho mais natural, entender que a gente é capaz de produzir a nossa própria riqueza, independente de alguém ter que bancar isso, né? E quando eu deixei de trabalhar com odontologia por razões muito práticas, eu sou paulistana, eu vim para Minas. E naquela época, eu tenho já 43 anos de formada, e naquela época, assim, o dentista era o dentista da família, era indicado, um indicava o outro e tal, e a minha indicação tinha ficado em São Paulo. Então eu comecei a trazer
as roupas da boutique da mamãe para vender aqui em Belo Horizonte. Já foi a minha primeira atuação como empreendedora, exatamente. E depois eu acabei montando uma empresa de representação comercial que eu tive durante 20 anos. E o que aconteceu, Melodiva, é que eu achava que as minhas clientes, eu falo as minhas porque a maioria era mulher no mercado da moda, a maioria é mulher. Eu achava que elas poderiam fazer um marketing melhor do seu negócio, porque aí elas melhoravam, e se elas melhorassem, elas compravam mais, se elas comprassem mais, era bom para mim. E aí eu fui fazer um curso de gestão estratégica e de marketing, que nada tem a ver com odontologia. Mas a minha intenção era aprender para poder ajudar o meu cliente a crescer. E isso faz muito parte de uma visão empreendedora. E aí, dentre outras inúmeras matérias numa pós-graduação que eu fiz na UFMG, um professor tinha muito interesse sobre empreendedorismo e acabou enviando um trabalho meu sobre empreendedorismo para um concurso numa universidade do Paraná, e eu ganhei o concurso. E aí eu já gostava desse tema empreendedorismo e fui cada vez me interessando mais. Aí eu descobri que o Sebrae fazia uns cursos para empreendedores e eu me candidatei a participar desses cursos, especificamente desse curso. E quando eu cheguei no curso, eu decidi que eu ia ser aquela pessoa que dava aquele curso. Assim, o curso começou às 8, às 10 horas da manhã eu já queria saber como é que fazia para ser instrutor e tal. E assim que começou a minha carreira como ensinando empreendedorismo para os outros. E é interessante a gente entender, Melodiva, que o empreendedorismo hoje é uma ciência, mas ele veio da observação de pessoas de diversos segmentos que se destacavam nos seus segmentos. Muito interessante quando você entende a história, de onde surgiu tudo isso. E essa observação fez parte de um estudo de 2 psicólogos, e a gente não precisa aprofundar nisso, mas o fato é que eles viam que pessoas de diferentes segmentos, em mercados diferentes, com um nível de escolaridade diferente, tinham características comuns. Esses de sucesso tinham características comuns. E Legal. Dessas características que surgiu a possibilidade de ensinar as pessoas a empreender. Num primeiro momento teve um impasse, porque você não ensina alguém a ser igual a alguém. Você não consegue copiar a característica. Então, mas como é que a gente não vai ensinar as pessoas a terem sucesso? Vamos. Então, vamos observar o que faz com que essas pessoas tenham sucesso. Que tem essas 10 características que hoje são reconhecidas pela ONU. Qualquer tema de empreendedorismo que você pegar para ler, você vai encontrar essas 10 características, depois se achar pertinente, eu até cito quais são. E aí, eles chegaram à conclusão que não dava para ensinar alguém a ser igual a alguém, mas dava para observar como é que aquela pessoa se comportava para ter aquela característica. E o aprendizado do empreender vem a partir da repetição desses comportamentos. E hoje Legal. Os cursos que falam sobre ensinar empreendedorismo, de uma maneira geral, ensinam como as pessoas se comportam. Só que aí tem um gap. Uma coisa é você ensinar e outra coisa é a pessoa praticar. Com certeza, Né? que é o grande desafio, Que é o grande tudo, desafio, né? Quase. exatamente. Então o que você está me dizendo, quero que você continue, mas só para fazer um parênteses. Você está me dizendo então que existem, na verdade são 10 que você acabou de dizer, características específicas. Sim. Que não é que definem, mas que estão presentes nos grandes empreendedores, nas pessoas com perfil empreendedor. Com certeza absoluta. Que legal. Esse estudo ele era mais ampliado, mas quando você faz o foco, que você quer falar, não, quem tem característica de empreendedor de sucesso tem essas. E aí essas são. Primeira coisa, qualquer pessoa, Melodiva, que você conheça hoje, que tem sucesso no seu segmento,
E o que eu entendo por sucesso? É importante a gente definir isso também, né? Com certeza. Sucesso é uma medida completamente pessoal. Eu costumo comparar pelo meu lado dentista. Eu falo que é igual escova de dente, é única e intransferível, né? Então, sucesso é uma medida que só você pode saber se você chegou ao sucesso. Porque no meu entendimento, sucesso é você chegar aonde você definiu chegar. Isso para mim é sucesso. Tá? Perfeito. Muito bem. Então, concluir a sua jornada. Exato, aquilo que você definiu. Então, voltando à primeira característica. As pessoas, os empreendedores bem característicos, que você reconhece no seu entendimento, no seu olhar, lá de longe, que eles têm sucesso, eles, antes de estar onde eles estão hoje, eles definiram que eles queriam estar lá. Então, estabelecer objetivos claros é uma das primeiras características dessas 10. Uma outra característica que é fortíssima nesses empreendedores é o fato de enxergar oportunidades e ter iniciativa para fazer alguma coisa com aquilo. Correr atrás, né? Porque eu costumo dizer que assim, ninguém é capaz de roubar a ideia de ninguém. É que sempre tem alguém que é muito lerdo para colocar em prática a sua própria demais, ideia. Né? Tem muita ideia. Então, a característica muito forte de um empreendedor de sucesso é enxergar a oportunidade, muitas vezes em situações onde outras pessoas veem problemas. Então, o empreendedor olha aquilo e fala assim, como é que eu posso resolver esse problema e ainda ganhar dinheiro com isso? Isso é aproveitar uma oportunidade e ter iniciativa para isso. Essa é uma característica forte. Uma outra característica é que o empreendedor ele não se furta a correr riscos. A diferença é que ele calcula. Então, às vezes as pessoas falam assim, gente, mas fulano é doido, olha o que ele fez. A pergunta é, você sabe a informação que ele tem para ter feito isso? Você sabe os testes que ele fez para ter feito isso? O que embasou, né? O que embasou? Então, essa característica de não deixa de correr risco, mas calcula os riscos que tem que correr é uma outra muito forte. Junto com essa, evidentemente, vem uma que é persistência. Porque esse empreendedor, que é alvo dessa pesquisa da ONU, ele não desiste onde muitos desistem, ele ultrapassa. Porque ele nunca perde de vista o objetivo. Então está um problemão aqui, mas o negócio que ele quer tá lá, do outro lado. Ele desvia, ele faz um túnel, ele sobe uma montanha, não vai de caminhão, vai de trem, vai de bicicleta. Vai a pé, mas vai. Ele chega. Isso. Legal. Por quê? Porque ele tem uma outra característica que é fortíssima, que é o comprometimento. E a primeira pessoa, o primeiro alvo desse comprometimento é com o próprio objetivo dele. É super interessante isso. Porque o empreendedor é uma pessoa comprometida, mas ele é comprometido com aquilo que ele se dispôs a fazer. Por isso também que ele não desiste, são coisas que andam muito juntas. Uma outra coisa que é característico de empreendedor, ele é um perguntador nato, vamos dizer assim. Tem que ter uma curiosidade na essência, né? E ele não se contenta em pegar informação rasa, Melodia. E hoje a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente acha que o Google resolve a vida da gente, e não é assim, né? Então, o Google pode nos dar muitas direções, sem dúvida. Mas quando você quer saber de algum assunto, você tem que ir pessoalmente, você tem que entrevistar pessoas, você tem que vivenciar aquilo, você tem que fazer experiência. Sem dúvida. Essa busca permanente por informações é característica desse empreendedor também. Mais uma coisa que já foi um tempo em que era um diferencial e hoje não é de jeito nenhum, é uma busca obsessiva por qualidade e eficiência junto. Qualidade, eficiência, qualidade, eficiência. E por que ele busca essa... Aquela história da insatisfação constante, né? Total. Você acha que isso hoje não é mais uma característica? Não, eu acho que a qualidade hoje deixou de ser diferencial. O público hoje, ele exige uma qualidade que se você não tiver, você está fora do mercado. Qualidade hoje é item de série de qualquer produto que você joga no mercado. Independente do mercado para qual ele esteja sendo direcionado. Porque às vezes as pessoas confundem. Qualidade é só para o mercado de luxo? Não. Qualidade é para que você entregue o melhor produto para aquele valor que você está cobrando.
Eu costumo comparar com fósforo. Fósforo é um negócio, caixa de fósforo é muito barato, né? Uhum. Para qualquer pessoa é barato, né? Mas tem uma caixa de fósforo de uma marca, que eu não sei qual é, que é muito ruim. É muito ruim. Você pega cada palito de fósforo para você conseguir... São 10 palitos para um fogo. Para um fogo, exatamente. Sim. Então aqui... Todo mundo já teve essa caixinha meio ruim em algum momento, num churrasco. Que você passa aperto. Exatamente, você passa aperto e raiva. E é um produto barato. Então, qualidade não tem a ver com o valor agregado ao produto. Com certeza. Não tem a ver com o mercado de luxo. Tem a ver com que as pessoas, elas não se dispõem mais a comprar algo que não seja justo pelo dinheiro que ela está investindo, mesmo que seja um artigo de pouco valor agregado. Né? E é muito interessante essa fala. É óbvio que todos os itens são muito interessantes e a gente pode fazer mais uns 10 podcasts com você, um para cada característica empreendedora. Excelente, pode ter certeza que nós vamos fazer alguma coisa assim. Mas essa é muito interessante porque muitas vezes a gente não se liga disso, de que a qualidade ela tem que estar intrínseca em todos os segmentos, em todos os níveis, em todos os estágios. Falando diretamente para o nosso time, quando um motorista, por exemplo, vai fazer uma entrega, ele às vezes não se toca que a aparência, a apresentação, o cuidado com o caminhão dele, a limpeza com o caminhão, tudo isso é um conjunto que ele está vendendo. É o produto dele, o serviço dele é chegar do ponto A ao ponto B. Ok, mas a forma que ele chega do ponto A ao ponto B, a qualidade com que ele entrega essa carga, a qualidade com que ele recepciona o cliente final, seja o final, intermediário, ou que seja o embarcador, isso tudo compõe o produto dele, né? A forma com que ele entrega. Até porque isso, Melodivo, traz um aspecto de segurança para quem está lidando com ele, né? Para o contratante. Para o contratante, para quem recebeu a carga, né? Eu entendo que essa busca constante pela qualidade, ela tem que fazer parte da vida da pessoa. Até a um ponto de quem não... de ter uma observação externa por parte de quem não tem essa característica, de que aquele sujeito nunca está contente. Não é que ele nunca está contente. Ele sempre fica pensando uma forma melhor de fazer aquilo. Ou na busca da excelência, ou na busca da eficiência. E é tão interessante, Melodivo, porque quando a gente consegue melhorar, você imagina como um triângulo. Num ponto está o preço, num ponto está a qualidade, num ponto está o tempo, tá? Quando a gente consegue melhorar... Preço, qualidade e tempo. Okay. Quando a gente consegue melhorar um desses itens sem afetar os outros, provavelmente a gente já está fazendo alguma coisa próximo da inovação. Porque é o que mais as pessoas querem, né? Tempo é um fator que todo mundo busca de luxo, hoje, porque né? É escasso. Então você tem que ter eficiência para melhorar o seu tempo de entrega. Mas de nada vai adiantar você ser rápido se você não tiver qualidade. Se não tiver qualidade. Ou se você for muito rápido, com qualidade, e para isso você tiver que cobrar muito mais, também às vezes você está fora do mercado. Então olha como esse triângulo, que é muito usado pelos empreendedores, ele faz diferença para quem quer ser diferente. Muito ele interessante. pensa o tempo todo o que é que eu posso fazer para não alterar o meu preço, mas conseguir entregar com a mesma qualidade no menor tempo. Ou não alterar o meu tempo para melhorar a minha qualidade de entrega no mesmo preço. É muito interessante. Não, super legal e assim, vale até para a produção. E quem tá ouvindo o podcast, né, por uma plataforma só de áudio, não vai ver, mas quem tá vendo por uma plataforma de vídeo, vê se depois a produção consegue colocar esse triângulo, tempo, qualidade e preço, só para fazer essa alusão legal. Bem técnica. Isso é muito, muito legal, muito, muito mesmo. Você não pode comprometer um dos três pés desse triângulo, porque senão você compromete o processo como um todo. Eu gosto de dar um exemplo, Melodivo, que é muito cara de empreendedor. Né? Empreendedor é um sujeito irrequieto. Ou uma sujeita, né? Irrequieta. E eu gosto de pensar... De vez em quando eu gosto de pensar umas coisas nada a ver e eu fico feliz das minhas conclusões nada a ver. E fica leve. Que, por exemplo, até pouco tempo atrás, quando se comprava gelo em cubo, era o peso, né? Porque era aquele gelo maciço, um cubo maciço de gelo, não era assim? Sim. Hoje em dia, você compra gelo
e ele não é mais um cubo, ele é um tubo. Verdade. Olha que coisa interessante, Melodia. Super interessante É mesmo. muito legal você pensar nisso. Coisa de cabeça de empreendedor. Então, olha bem, um cubo de gelo, ele tinha 8 faces para gelar, pesava pra caramba, concorda? Sim. Um tubo de gelo, ele gela a água, o líquido, ele passa por dentro e ainda está por fora. Gasta menos água para fazer. Gela mais rápido. Gela mais rápido. Menos energia. Menos energia. Então ele pode ser mais barato, mais eficiente e com mais qualidade. E aí isso traz uma inovação. Você sai do modelo cubo, compacto, para um tubo. Essa é a cabeça do empreendedor. O tempo todo ele fica pensando, o que eu posso fazer para melhorar isso? E aí, de tanto pensar, acontecem essas coisas que a gente só desfruta. A gente, como consumidor, desfruta. E às vezes nem percebe. Nem né? Agora assim, você percebe. Agora que você vi, obviamente, várias vezes esse cubo, esse tubo, mas realmente, só imaginei, mudaram o modelo. Mas não imaginei o quanto a inovação intrínseca nisso é importante para a qualidade do produto, até mesmo para rentabilidades e outras coisas, com certeza, né? E sem mexer na qualidade. É a questão do tripé. Eu teria sentido... eu não senti no tempo, porque neste caso não implica muito tempo, porque eu vou lá na loja e compro o saco de gelo. O produto chega para mim no mesmo tempo que o outro chegava. O preço, paralelamente, igual, e a qualidade talvez eu tivesse sentido se ele gelasse menos, se ele tivesse algum problema. Mas o tempo, por exemplo, você pode até ter sentido e não ter se apercebido. Quando você coloca isso dentro de uma bebida, porque você pode usar o cubo para gelar por fora, uma embalagem, uma cerveja, uma coisa, ou você pode, por exemplo, usar para gelar um suco. Sim. Colocar. Quando você coloca isso dentro, o tempo reduz. Que interessante, porque ele permeia a bebida, permeia o gelo. Verdade, você tem razão. Entendeu? Também. Muito interessante. Então, assim, é um exemplo muito simples que todo mundo já teve acesso. E pode ser feito em qualquer segmento. Isso, é só você ter esse olhar. É isso que o empreendedorismo mostra. É isso que a gente ensina para as pessoas. Que os negócios de sucesso não são sucesso à toa. Eles são sucesso porque tem alguém dirigindo esse negócio com um comportamento de buscar essas soluções. É muito legal. Aí ainda dentro daquela nossa, nós falamos de, vamos ver quantos foram, porque são 10. Estabelecimento de metas, busca de oportunidade, correr risco calculado, eficiência e qualidade, que sempre são faces opostas da mesma moeda, busca de informações, que ele é um buscador de informações o tempo todo, persistência e comprometimento, e aí faltam duas características que são muito fortes no empreendedor. Uma é a característica de conseguir persuadir os outros. O que é persuadir? É trazer alguém para comprar a sua causa. Trazer alguém para ir junto com você ao longo do seu objetivo. Por isso que empreendedor e líder andam juntos. Se não andam, tem que desenvolver. O empreendedor tem que se desenvolver como líder, que é para ter a sua causa abraçada pelos seus pares. E ele atua sempre dentro de uma rede de contatos. E daí a importância do trabalho que vocês estão fazendo. Porque a gente não influencia um caminhão, a gente influencia um caminhoneiro. A gente não influencia a prefeitura, a gente influencia o prefeito. Né? Então, a rede de contato tem que estar pertinho, o tempo todo. Você tem que ampliar e estar junto, ampliar e estar junto. Verdade. E então essa é a 9ª característica. E aí a 10ª, eu amo de paixão, que vai ao encontro, até uma coisa que a gente estava conversando antes de começar o podcast, que é a respeito de educação empreendedora. Que é quando você faz tudo, quando você pratica os comportamentos que te trazem essas 10 características, a sua tendência é se tornar uma pessoa mais independente e mais autoconfiante. Então, essa é uma outra característica do empreendedor de sucesso. Tem gente que entende isso como um narizinho meio empinado, mas não é. Ele é um sujeito que sabe onde ele vai. E porque ele sabe onde ele vai, às vezes ele não dá ouvidos àquela falação, não vai dar certo, ele vai. O negativismo, ele não deixa se afetar por isso. Não, porque ele buscou toda uma estrutura de conhecimento, de coisas que ele fez,
de planejamento, que eu não tinha falado, agora eu lembrei, não tinha falado, de planejamento para chegar naquela meta, de ser eficiente, de fazer as coisas com qualidade, de forma que ele tem confiança. Ou seja, ele não está ali por acaso. Não é sorte. Ele não é sorte. Ele planeja, ele executa, ele tem todas as ajudas possíveis no sentido de técnicas, de apoio, de suporte, conexões, de relações, de tudo, mas ele não está ali por acaso, ele está ali porque ele escolheu estar ali, né? Exatamente. E quando a gente pega, Beth, dentro desse conceito, e a gente traz de novo sempre para dentro desse ambiente da Quero Truck, da conexão Quero Truck, a gente consegue conectar isso muito claramente com todos os empreendedores de sucesso do ramo do transporte hoje. Com certeza. Né? E aí, de novo, medindo pela régua do sucesso, né? Isso. Sucesso, obviamente, como você disse pra gente aqui, ele é personalizado. Cada um tem o nível de sucesso onde estabelece. Às vezes não é monetário, às vezes é familiar, às vezes é liberdade para fazer viajar, passear, enfim. Cada um tem o sucesso onde quer. Sim. Mas trazendo pela régua do sucesso, olhando de fora, que a gente vê de corporativamente falando, deu certo. Aquele cara deu certo, aquele cara deu... Uma característica que a gente percebe clara em todos eles é essa veia empreendedora de correr riscos, de fazer tudo que a gente conversou aqui agora, está presente realmente em todos os grandes empreendedores. Mas uma coisa que eu acho super interessante, que eu queria muito citar, que o nosso público, ele é formado de donos de transportadora, de presidentes de montadoras, de donos de revendas e muito formado por motoristas autônomos também. E esse cara autônomo que está ouvindo a gente aqui agora pode ter, e muitas vezes tem, o desejo de, poxa, se eu não tivesse só um caminhão, se eu tivesse 2, se eu tivesse 10, se eu tivesse uma transportadora igual a fulano, Beltrano, isso, pelo que eu já conheço disso, pelo tempo que a gente já conversa, eu já conheço o conceito empreendedor, mas por essa conversa aqui só, dá para entender que qualquer pessoa que se disponha a fazer alguma coisa nesse sentido, poderia fazer. E eu estou errado em pensar assim ou não? Existe alguma limitação? Existe alguém que pode não ser capaz de empreender? Acho que essa é uma pergunta importante também para ser feita. Alguém que deseja empreender. Mas, por exemplo, eu tenho muita vontade de tocar saxofone, mas eu não consigo tocar saxofone. Já tentei, eu não tenho aquilo ali não é para mim, ponto. Não sofro com isso, não vou morrer porque eu não vou tocar saxofone. Okay. Isso é um ponto. Mas se eu quisesse ser hoje um empreendedor de sucesso no ramo do transporte, existe alguma limitação que diga assim, esta pessoa ou esta característica não dá, assim não vai funcionar? Ou tudo é tratável, tudo é treinável para se ser um empreendedor? O empreendedorismo é uma ciência que é perfeitamente ensinável, né? Se existisse essa palavra. Então não tem essa limitação. As limitações, Melodivo, estão nas crenças, as tais das crenças limitantes das pessoas. E é uma coisa de fora o íntimo. Todos nós somos capazes de aprender esses comportamentos. Mas existem algumas crenças que foram até, que são muito fomentadas pela própria educação, de que empreender às vezes não te dá segurança, que o emprego é o que te dá segurança. Então não tem a ver com a capacidade de fazer, mas tem a ver com aquilo que você acredita que você vai ter que desconstruir para reconstruir de uma outra forma. Porque, principalmente com adultos, né? O adulto, quando ele vem para a gente para fazer uma formação de empreendedorismo, ele vem como essa caneca aqui. Ele tem uma parte que já vem com conteúdo e outra parte que está vazia. Alguns vêm com conteúdo até aqui. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente fala em qualquer curso de formação para empreendedores, para você poder sair daqui com alguma coisa, você vai ter que tirar todo esse conteúdo, deixa ele aqui, depois você volta algumas coisas, mas talvez algumas não vão mais voltar. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não há nenhuma razão para a pessoa não aprender a empreender, a não ser uma crença que ela possa ter limitante. A disposição dela de se abrir, né? De quebrar alguma cristalização que ela tem, que é diferente de você ensinar uma habilidade manual, um talento na música, é diferente. Sim. Daí precisa do talento. Para empreender, não. Você pode perfeitamente
seguir um passo a passo. Agora, uma das maiores dificuldades que as pessoas têm para empreender é na característica de calcular risco. Entendo. Porque as pessoas têm medo. E é tão interessante, quando começou a existir Uber no Brasil, toda vez que eu entrava no Uber, eu perguntava: você faz mais alguma coisa além de Uber? E a pessoa me dizia: não, eu trabalhava em tal lugar e fui mandada embora e tal, e agora eu faço Uber. O outro falava. Aí um dia eu estava no Uber e fiz a minha pergunta clássica, fazia com todos, porque eu queria entender quem que estava. Pesquisa de mercado. Coisa de empreendedor mesmo, que não tem sossego. E aí ele falou assim: eu trabalhava como mecânico numa concessionária da Volkswagen aqui em Belo Horizonte, e aí teve redução de pessoas e eu fui mandada embora. E eu falei: e como é que você tá feliz no Uber? Eu ganho muito mais no Uber, ele falou pra mim. Eu falei: então tá bom, né? Ele falou: mas o meu sonho é voltar pra trabalhar na concessionária. Eu falei: por quê? Eu fiquei muito incomodada, né? Porque lá eu tinha mais segurança. Olha como é uma coisa, é uma crença. Aí ele estava dirigindo e eu estava no banco de trás. Eu falei assim: mas qual segurança? Segurança de emprego, né, dona Beth? Ele sabe o nome da gente, né? Eu falei: e eles não te mandaram embora? Ele freou o carro, melodivo, igual desenho animado. E olhou pra trás assim, falou assim: nossa, mas eu não tinha parado, eu não tinha pensado nisso. Falei: então que segurança é essa? Você vai se mandar embora do Uber? Ele deu risada. Então, assim, essa é uma crença. E essa é uma crença, inclusive, que foi colocada e ainda é colocada na cabeça de muitas crianças. Você vai estudar, vai ser bom aluno, vai se formar para arrumar um bom emprego. Um bom emprego, Não é que esteja errado, mas é uma crença que é intrínseca, né? É inserida, mas né? Quase como se dissesse assim: você só vai ser feliz, o único caminho, né? Se você tiver um bom emprego. Não, e aí você entra num ponto que até um bom de conversar com você, que você consegue adivinhar até a pauta aqui. Eu ia te perguntar exatamente sobre a falta que a gente percebe claramente no Brasil hoje, a falta dessa tratativa, né? Ou melhor, não é dessa tratativa, da inserção desse assunto na grade curricular das crianças hoje no Brasil. Não se fala, como não se fala de muitas coisas. Nós estivemos aqui com o professor Leandro, que é do Grupo Newton também, cuida do EAD, da Finanças EAD do Grupo Newton, e ele falou sobre o planejamento financeiro e tal, e nós chegamos a comentar sobre a falta desse estudo na grade curricular básica também, enfim. Empreendedorismo não se ensina quase em lugar nenhum, nem depois de adulto. Poucos projetos como o Desafio Empreendedor trabalham isso. Mas a falta de uma visão empreendedora, de uma visão mais aberta na escola para crianças, você vê isso realmente, eu tenho certeza que sim, pela sua fala, mas você vê isso como assim, um fator vital para a dificuldade na etapa adulta de se desamarrar dessa limitação? Eu vejo hoje a escola, eu tenho 5 netas. Vai nascer meu primeiro neto em outubro. Daí vão ser 6, com um único homem. Legal. E eu me preocupo, porque eu vejo a escola como um fator que deveria ser um lugar de abrir a cabeça das crianças. E eu vejo a escola, de uma maneira geral, muito ainda contida dentro de um modelo que vem de centenas de anos, né? Então, eu acho que a escola poderia ser um local para fomentar essa independência da criança. E aí o empreendedorismo está junto com isso, né? Que eu acho que as pessoas confundem um pouco. Eu acho que falta, por exemplo, na escola, educação financeira. Hoje, nos treinamentos que eu faço para os empreendedores, tanto através de um programa que chama Empretec, que é do Sebrae, quanto através do Desafio Empreendedor, que é dessa empresa da Pública da qual eu sou sócia para expansão na Europa, a gente pega empreendedores que têm todas essas características que eu te falei, mas que têm muita dificuldade com a questão financeira da empresa porque não tiveram educação financeira. Então, a educação financeira, ela não pode ser confundida com o empreendedorismo, não tem nada a ver. Ela é necessária para a vida pessoal,
para a vida do empreendedor, para a vida do empregador e para a vida do empregado, se necessário. O que eu acho é que quanto mais a educação financeira está clara na cabeça das pessoas, mais segurança elas têm para dar os passos que elas querem dar, até no sentido de arriscar empreendendo. Mas como é tudo muito nebuloso, Melodiva, é muito nebuloso. Então as pessoas têm medo. Não é incomum a gente chegar, por exemplo, em empresas que hoje empregam 17, 20, 18, 20 pessoas, por exemplo, um salão de cabeleireiro, que é um negócio que tem no mundo inteiro, que tem movimento no mundo inteiro, com crise sem crise, salão de cabeleireiro tem sempre movimento. É um lugar por onde circula muito dinheiro e o gestor do salão ou a gestora não separar o que ela recebe do dinheiro do salão dos seus gastos pessoais. Eu não estou falando nada exagerado, estou falando a pura verdade. E às vezes é um faturamento que hoje aí no Brasil fatura 80, 100, 150 mil por mês e mistura o supermercado com a compra do fornecedor de shampoo. É uma zona, entendeu? É verdade. É assim, por exemplo, às vezes a gente chega assim, tem um dono de um pequeno supermercado em bairro ou numa cidade interior que tem dificuldade para explicar para a família, para a grande família, que aquilo é um negócio. E as pessoas fazem compras sem pagar. Parece incrível, né? Mas não é. Então, esse tipo de coisa que eu estou te falando, a gente vê com muita frequência. A gente vê muito empreendedor que não tem um prolabore, não trabalha, não ganha para gerir o seu negócio, sequer sabe o que é um prolabore. Não se paga, né? Não se paga. Então, assim, a educação, nesse sentido, poderia ser muito melhorada. Para que ao chegar na vida adulta, um jovem adulto, ele tivesse segurança de escolher o caminho que ele quer seguir. Eu quero me empregar numa empresa para contribuir para o crescimento dessa empresa, para também contribuir com o meu crescimento, ou eu quero criar o meu negócio. Entendeu? Claro. Hoje em dia eu acho que os adolescentes eles não têm na fase da escolha essa opção. E aí eles são lançados para o mercado sem ter aprendido. Por exemplo, vamos pegar o próprio caminhoneiro, que é o alvo do nosso podcast. Um caminhão, eu não entendo nada disso, mas eu sei que é um objeto de grande valor agregado. Valor agregado. Então, tem muitos caminhões que custam para aquele caminhoneiro mais do que uma montagem de uma loja, de um mini supermercado, de um posto de gasolina, de um negócio qualquer. Hoje como eu sei que nesse sentido talvez eu possa agregar algo, hoje um motorista está dirigindo hoje um equipamento de R$1 milhão ou mais, tá? R$1 milhão, R$1,2 milhão, R$1,3 milhão, R$1,5 milhão. Dependendo do tipo de conjunto que o motorista está na estrada, ele está dirigindo, ele está em cima de um negócio de R$1 milhão. Então, e aí é que eu acho que nós poderíamos contribuir na educação nesse sentido do entendimento de que este caminhão é a sua loja. Este caminhão é o seu negócio, é o seu posto de gasolina, é o seu supermercado, é o seu restaurante, é a sua empresa, né? Então, todos os comportamentos que a gente ensina para qualquer empreendedor usar no seu negócio são absolutamente válidos para o caminhoneiro usar. E eu queria aproveitar, que a gente ainda tem um tempinho, eu queria aproveitar uma dica prática daquilo que eu entendo que deva ser uma dúvida de alguns caminhoneiros, porque eu ouço isso de vez em quando, às vezes eu me pego aconselhando algumas pessoas que eu vejo que trabalham muito bem, falo, mas por que você tem só um caminhão? Por que você não entrou ainda por esse negócio, botou mais um, mais dois, mais três, não virou uma... E às vezes eles me justificam muito assim, mas o meu caminhão sou eu que cuido. E aí, se eu tiver mais um, eu vou ter que botar um motorista, um outro cara, que não sou eu. Ele pode ser bom, pode ser o que for, mas não sou eu. Como
Assim, é claro que é um bolo muito complexo para você conseguir dar a receita em alguns minutos aqui, mas você vê possibilidade de escalar um negócio como esse? Porque quando a gente pega uma grande empresa hoje que tem aí, sei lá, 500, 600, 1.000, 2.000 caminhões, ou até mais no Brasil, nós temos algumas transportadoras com um número maior do que esse, mas vamos colocar aí uma transportadora de 500 caminhões, de 1.000 caminhões. Como é que começou? Começou com todo mundo, né? Teve o primeiro. E aí, como é que a gente pensa, como é que eu escalo um negócio que depende muito de mim, exclusivamente de mim? Eu tenho condição? Você acha que dá para escalar isso? Eu acho que tem. Por isso que teve um momento da minha fala, Melodivo, que eu disse que empreendedor e líder funcionam muito juntos. Deveria ser uma palavra só, né? Então, assim, desenvolver a sua capacidade de liderar pessoas é um ponto importante para você escalar um negócio. Porque qualquer negócio que você vai escalar, você vai precisar de gente. Você pode comprar 10 caminhões. Se você não tiver 10 pessoas para dirigir os caminhões, você vai ter o seu negócio limitado, o seu dinheiro parado, sem render, né? Então, eu acho assim, desenvolvimento do eu motorista como líder, eu acho que é importante. Acho que é importante também a gente entender que nós estamos num momento do mundo, e aí eu estou falando do mundo porque eu estou vivenciando isso em Portugal, na Itália, nas minhas conversas já até com o embaixador da Irlanda, quando eu estive em Dublin há 2 meses atrás para levar o desafio empreendedor para lá. Há uma escassez enorme de mão de obra no mundo. Essa é uma realidade, tá? E por que há essa escassez? Porque existe uma influência muito grande na educação, onde as pessoas passaram a ter muito mais direitos do que deveres. Vem à frente tudo que eu vou ganhar e não o que eu vou entregar. Então, existe hoje um obstáculo para a gente romper, tá? E com a profissão de caminhoneiro não é diferente. Mas existem aqueles que conseguem formar os seus grupos, conseguem trazer pessoas. O que eles fazem de diferente, né? A gente precisa observar. Sem dúvida. Lá no início, a observação do sucesso. Exatamente, porque essa dificuldade existe para todo mundo. Uma fórmula que tem dado muito certo para a expansão de negócios, eu conheço até uma rede de farmácias que é muito forte no interior de Minas, que usou essa fórmula para expandir, que é você vislumbrar na sua equipe pessoas que tenham potencial e que queiram ter o seu próprio negócio, mas que não têm o recurso para bancar. Então, transformar essas pessoas em sócios do seu próprio negócio em expansão. Então, na farmácia funciona assim, ó, o cara se destaca, e é desses que gostaria de ter a sua própria farmácia, gere a farmácia como se fosse dele, cuida dos detalhes como se fosse dele, e aí ele é convidado. Você gostaria de ter a sua farmácia? Adoraria, o sonho da minha vida. Então, eu quero abrir uma farmácia em tal lugar. Você quer ser meu sócio gerente? E é um modelo que tem dado muito certo. Super. Aí eu te pergunto, será que não pode dar certo para o caminhoneiro? Você quer ter seu próprio caminhão? Né? Exatamente. Sozinho eu não dou conta. Não dou conta. Vamos fazer uma parceria. Vamos fazer uma parceria? Interessante. É uma forma. Com certeza. Agora, o que eu quero te trazer com essa fala? Existe uma responsabilidade que é da gente, que a gente não pode abrir mão como empreendedor, que é de formar outras pessoas. E é isso que as pessoas estão com dificuldade de entender. Não há mão de obra disponível, boa, bem formada no mercado. Então, se você não as formar, você não vai ter. E aí eu gosto de dizer, Melodivo, que assim, a gente precisa se espelhar em grandes empresas, entender por que as grandes fazem essas coisas e elas que são grandes fazem que a gente que é pequeno não faz. Eu vou te dar um exemplo que você bem conhece, porque é no ramo, que é da DHL, né? A DHL é a maior empresa de logística do mundo. O meu filho hoje, que é o presidente da DHL no Brasil, entrou como trainee na DHL. Por que a DHL tem um programa de trainee tão intenso, tão importante, onde ele investe dinheiro? Se tem gente batendo na porta para trabalhar na DHL,
Quando ele entrou, eram 11 mil candidatos para 4 vagas. Quer dizer que tem bastante gente querendo trabalhar Com certeza. na DHL. Com certeza. Então, a minha pergunta é uma pergunta, assim, quase inocente. Se a DHL, que é a DHL, se perder um engenheiro, um motorista, um transportador, um auxiliar de não sei o que lá dentro, não vai fazer cosquinha, porque Tem eles são uma equipe grande, eles podem realocar as pessoas, né? Ela faz um programa, ela tem um programa permanente de treinamento. Eu, que só tenho 5, 10 pessoas na minha equipe, não vou treinar. Tem lógica isso? Tem uma frase interessante que eu li esses dias. Treinar pode custar caro, mas experimente não treinar. Aí você vai ver o que é caro, né? Porque, aliás, a frase completa é: treinar um funcionário ou um parceiro e ele te deixar, pode ser caro, mas experimente não treinar e ele ficar com você. Aí é que vai sair caro de verdade, né? Então, voltando à questão do motorista, se eu tivesse um caminhão e eu quisesse ter uma pequena frota, porque, gente, para ter 1.000, a gente pode pensar em começar a ter 2. 1 mais 1 é 2. Claro. 1 mais 2 é 3, ok. Eu começaria trazendo para a boleia, né? Chama boleia. Boleia. Eu começaria trazendo para a boleia pessoas que eu gosto do caráter, da educação, da forma de se comportar. Vem comigo, vem viajar comigo. Quer aprender? Pega aqui, ó, fica aqui comigo. Ver a pessoa, treinar é isso. O que as pessoas hoje fazem, Melodivo, nas empresas, que confundem com delegar, eu brinco, é delargar. A pessoa fala assim, ó, faz assim aí, depois... E aí a pessoa reclama que não ficou do jeito dela. Então, vamos pensar em termos de treinar. O que eu posso fazer para treinar um motorista? Eu tenho que mostrar para ele como é que eu quero que ele faça. Como é que é o valor que eu acho que aquilo tem. Agora, imagina se ele for dono de um pedacinho daquele caminhão. Será que ele vai cuidar? Se ele estiver disposto ali a aprender, é outro perfil, né? Não é? Com certeza. Então, assim, tem caminho. Tem caminho. O que não tem é caminho fácil. Para nada de bom na vida tem caminho fácil. Eu ainda não encontrei, Melodivo. Isso é fato. Eu sou uma pessoa que me considero muito realizada. Mas tudo que eu conquistei na vida foi fruto de um esforço, de uma determinação. Então, eu não acho que para os outros deva ser diferente. Eu não acho que as pessoas têm sorte. Eu acho que as pessoas têm a determinação. E como elas estão determinadas, a sorte acaba encontrando com elas pronta. Muito, muito adequada essa fala, né? Não é? Muito adequada. Então, assim, eu já dirigi muito em estrada, conforme eu te falei. Sim. Atualmente tem um tempo que eu não dirijo. E eu percebia claramente a forma como, a gente tem muito motorista, tem muito caminhão na estrada, como divergia de um para outro. Muitas vezes eu fiquei hospedada em hotel de beira de estrada e onde ficavam os caminhoneiros também. E a gente vê que tem comportamentos diferentes. Totalmente. E aí, se a gente tivesse uma lente de aumento ou uma forma de acompanhar, a gente já imagina, pelo comportamento naquele restaurante, no bar, você já sabe como a pessoa vai se comportar no carro. Pela forma como ele é asseado, você vai ver como vai estar o caminhão. E aí não é a questão do asseio, a questão da manutenção, a manutenção preventiva, claro. Aquela que economiza dinheiro. Se eu não cuido de mim, eu vou cuidar da máquina, né? Exatamente. Então, como é que a gente associa esse caminhoneiro a um empreendedor? Quando ele olha para o negócio dele, para o caminhão dele, como um negócio. E como é que você olha para o seu negócio? Eu tenho que tirar o máximo de proveito do meu negócio ao menor custo para mim, entregando o melhor produto para o mercado onde eu estou inserido. Essa é a dinâmica. A dinâmica do negócio é exatamente essa. Então, o caminhão é diferente? Não é de jeito nenhum. Não pode ser. Não é de jeito nenhum. Sem dúvida. E assim, é muito gostoso conversar com você, Beth, porque a gente percebe coisas complexas de uma forma muito simples. Mas isso é muito legal mesmo. E é muito bacana entender o quanto é possível aplicar em
todas as vertentes, em todos os segmentos. Nós estamos aqui conversando com a turma do transporte, mas se a gente estivesse falando com uma turma de medicina, com a turma do direito, com qualquer turma, a gente aplicaria os mesmos conceitos. Cuidar, empreender, o cuidado em empreender é o cuidado em cuidar daquilo que é seu, sem medo, com arrojo, com visão no futuro, com metas estabelecidas. Isso é muito legal. E é tão interessante, Melody, porque comportamento é comportamento. Não importa a cor da pele, a idade, o país, a raça, a religião, comportamento é comportamento. Então, por exemplo, aquele caminhoneiro que mistura a vida pessoal com a vida do negócio, é igualzinho a cabeleireira que eu te falei, que paga supermercado com o dinheiro que acabou de fazer a escova, aí pega o dinheiro no caixa e vai comprar uniforme de criança, e não faz... Você acha que não tem caminhoneiro assim? Tem. Com certeza. Esse provavelmente não consegue multiplicar. Mas tem aquele que separa. O dinheiro da viagem é esse, quando eu chego é esse. Então, esse é aquele que consegue entender que tem determinadas viagens que não são boas para o negócio dele. Mas são às vezes necessárias, né? Ele pode até ser necessário, mas ele se posiciona. Sim. Quando a pessoa não é organizada intrinsecamente, financeiramente, ela não se posiciona. E aí ela tem que aceitar qualquer coisa, a qualquer custo, de qualquer jeito. Isso é muito nítido e a turma que está ouvindo a gente agora sabe que é exatamente assim. Tem muitos profissionais do trajeto aí, do trecho, que simplesmente fazem seus cálculos e sabem exatamente o que vale a pena, o que não vale a pena, por que eu vou, por que eu não vou. Às vezes o declínio pode ser um lucro em relação a ter uma receita de um projeto, de um trajeto ruim. Então, isso é muito, muito, muito claro para mim. Agora, eu fico triste porque eu não posso levar mais 2 horas desse bate-papo com você aqui. A gente tem material aqui para, com certeza absoluta, fazer mais uns 2 ou 3 podcasts e ainda não exaurir, tá? Porque... Se puder ajudar, Melody, você sabe que você tem aqui uma amiga, pode contar 100% comigo. E acho que assim, aos pouquinhos, a gente conversando sobre empreender de uma forma simples, falando a linguagem que todo mundo pode assimilar. Eu tenho muita preguiça desses termos em inglês. Tudo follow-up, overview. Nossa, eu tenho muita preguiça. Né? Eu acho que a gente tem que procurar fazer muito bem feito o simples, inclusive na própria linguagem. Né? E eu estou absolutamente às ordens. Sempre que eu posso falar sobre a magia do empreender e a possibilidade que traz para as pessoas, delas não ficarem dependendo dos outros, delas buscarem os seus propósitos e atingir seus propósitos com dignidade, gerando riqueza, gerando emprego. Eu não me furto a esse papel. E acho assim que esse trabalho que vocês estão fazendo é uma bênção, porque nós somos um país muito rodoviário, né? E a gente precisa muito desse profissional. Então, contribuir para a formação desse profissional é uma forma de contribuir para o desenvolvimento do próprio país. Né? Sem dúvida nenhuma. Então, parabéns aí pelo trabalho. Eu que agradeço a sua presença. E quem quiser, de repente, entrar em contato com a Beth Penteado para entender um pouco melhor essas dicas que você dá com tanta maestria sobre empreendedorismo, como é que faz? Tem algum contato que você queira divulgar? Pode só falar normalmente, não se preocupar em repetir, não, que vai aparecer na tela aqui do nosso pod, tá bom? Vou falar, então, 3 coisas, tá? A gente tem uma formação que chama-se Desafio Empreendedor, que é uma formação que acontece ao longo de 7 meses. Eu vou abrir uma turma agora no próximo mês de junho. Então, quem tiver interesse em entender como que acontece essa formação, entrar em contato comigo, pode ser comigo mesmo, para simplificar, pelo telefone que vocês vão colocar aí na tela, não precisa falar, né? E também seguir os nossos perfis. O meu é Beth Penteado Palestrante, lá você encontra várias dicas no meu perfil de Instagram. Legal. E o perfil do Desafio Empreendedor, onde você tem muitos insights, muitas dicas. E se você não estiver interessado nisso, mas quiser buscar formação, não deixe de fazer, né? A gente é responsável pela pessoa que a gente quer ser no futuro, né? Com certeza. Então, vai, faz, busca,
Hoje em dia, os meios de comunicação nos ajudam muito, né? Se você tem um telefone celular, você tem O mundo na palma da mão. na sua mão, né? É só querer que dá certo. E no mais, Melodiva, o que eu puder ajudar, você sabe que você pode contar comigo. Muito obrigado, fico muito, muito feliz, porque eu sei que é verdade, a recíproca é 100% verdadeira, viu? Obrigada, Melodiva. Bom, e você gostou desse conteúdo? Eu adorei, espero ter muitas outras oportunidades de estar com a Beth aqui, trazendo mais assuntos sobre empreendedorismo e muitas outras coisas também, que ela é uma enciclopédia, então o negócio é muito mais completo. Não deixa de acessar esse episódio, se quiser ver de novo, perdeu alguma parte, quer compartilhar, quer enviar para um amigo, vai lá se você estiver ouvindo, né, pelo Spotify, pelo SoundCloud, pelo Deezer ou pelo YouTube e compartilha. Não deixa também de seguir a gente nas redes sociais, em todas as plataformas, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, a gente está presente em tudo. E é claro, não deixa de acessar a plataforma pelo www.querotruck.com.br e nas lojas de aplicativo, baixar o teu aplicativo em Android e iOS. A gente fica por aqui com mais esse episódio, mas toda semana um novo episódio para você, conectando você do transporte a tudo que você precisa através da nossa conexão Quero Truck. Um abraço, boa viagem, vai com Deus, tchau, tchau.